E para fechar, antes da gente falar aqui da pergunta que não quer calar, né, do glorioso Adelmo, né, como está sendo a consulta aí para a incorporação do CAMI 11, se vocês acreditam que vai ocorrer a incorporação, lembrando que amanhã é o último dia de votação, né, a gente sempre fala para votar, e se entendeu que é relevante, que é interessante, né, então votar positivamente, mas antes, só para a gente fechar, vocês têm algum target de giro de carteira para o trimestre, para o semestre? Porque realmente chama atenção, né? O resultado que vocês geram com ganho de capital. Tem alguma coisa assim ou não? É mais realmente conforme o mercado, conforme dança aí, conforme a música, né? Conforme o mercado, acho que tem que ser. Acho que essa é a vantagem desse tipo de fundo, né? Ter flexibilidade para se movimentar e aí ter a postura ativa mesmo. E acho que nos ajuda o tamanho, né? É um fundo ainda relativamente pequeno comparado com outros. Então, pode ter gente por aí que gostaria muito de se mexer bastante, mas não consegue, porque o mercado tem uma liquidez restrita. Né? Como a gente consegue, e acho que tem muita originação de novos negócios, de ideias, por conhecer muito, né, do mercado, a gente acaba podendo se mexer, já que podemos, e enxergamos, né, movimentos, oportunidades bastante interessantes, a gente se mexe e aproveita o tamanho da menor que a gente tem, né, para poder fazer isso. Mas não é um target, não, acho que depende muito do momento. Tem outros momentos que a gente ficou sem mexer muito na carteira por vários meses, trimestres, Sim. e outros momentos em que de um trimestre para o outro tinha mudado muito a carteira radicalmente. Assim, né? Então, depende muito de momento mesmo, mas acho que como nós podemos nos mexer pelo tamanho e queremos nos mexer por uma postura e uma política, né, de ser bem ativo, acaba vendo esse movimento aí de carteira mesmo. Não, maravilha, show de bola. Vamos lá, vamos falar dessa incorporação, né? Dessa carta consulta que está rolando, aqui o material que vocês trouxeram para apresentar para o pessoal, até para subsidiar, né, uma decisão aí, quem ainda não votou, quem está ainda na indefinição, vamos dizer assim, só falar aí que a gente vai passando, viu? Aqui, pessoal, é uma carta que eles liberaram e está no fato relevante, né, da carta consulta. Sim. Tá anexada ao documento. Beleza, então vamos lá. Que é a incorporação do CAMI 11 pelo LSM. Quem não conhece o CAMI 11, né, um fundo de crédito, estava sendo gerido lá pela Quasar e houve solicitação, né, da própria Quasar, se não me engano, de passar o fundo para vocês. Fale um pouquinho aí dessa história toda, por favor. Não tem muita história, não. A Quasar está com outros focos, né, vamos dizer assim, no negócio de direct lending, fundos de crédito, outros focos de fundo de crédito. E esse fundo ficou pequeno lá, né, menos interessante para eles. E nos interessa, porque o nosso foco aí já é outro, né, o nosso foco é só FIIs mesmo e tal. E temos um bom relacionamento com eles confiam na gente, que a gente vai cuidar bem do fundo, digamos assim, né, dos cotistas dele e tudo. E foi amigavelmente, né, a gente fez essa combinação de passar ele para cá, para a gente cuidar do fundo e para que, em conjunto, né, os fundos para os cotistas sejam melhores, né? Em termos, acho que é exatamente o que a gente vai falar agora, acho que deixa até o Bruno falar mais, mas acho que tem bons benefícios para os cotistas, né, dos fundos com essa união, né, e com essa passagem de gestão para a gente. E aí, então, estamos com a gestão já foi passada, mas aí o próximo passo é essa união, porque a gente acha que o fundo crescendo tem benefícios importantes. Exatamente, Bernardo. Tipo, a gestão conjunta dos dois fundos, ele gera valor para todo mundo, né? Então, hoje a gente tem 3 mil e poucos mil, 3 mil, quase 4 mil cotistas no LZM, no Quasar tem um pouco menos, tá? Mas essa somatória de cotistas com a fusão, ela já sai benéfica pelo seguinte motivo: o custo do LZM ele é menor do que o custo do Quasar. Já começa por aí o custo de taxa de administração e gestão. E aí, em benefício de todos, né, a gente vai manter o custo do LZM para fazer o custo de gestão e administração. Então, só aí já tem uma redução muito importante e, consequentemente, aumenta dividendos, né, na ponta, né. O outro ponto é a diluição. Você dilui custo fixo, que usualmente os fundos imobiliários têm, outras classes de fundos também têm, que depende, quanto maior o volume, mais esses custos fixos ficam diluídos. Então,
seguem, se aprovada a fusão, né, a gente espera que sim, a gente até aproveitando do seu espaço aqui para mostrar os benefícios, a somatória dos dois fundos fica um fundo já com tamanho interessante, né, de 140 milhões, ele já entra no radar aí de alguns researches, né, então pessoas que também filtram por liquidez, os fundos vão começar a olhar com mais cuidado, porque a gente imagina que vai gerar um aumento de liquidez legal aí, dado o maior número de cotistas, e então só aí já tem mais esse ganho indireto, né, que é um ganho que a gente não consegue controlar, mas os ganhos de escala já são diretos, né, então a redução do custo fixo do fundo e diluição dos custos de prestadores, né, administrador, contabilidade, esse tipo de coisa já ajuda bastante, né. E aí aumenta a diversificação, né, que é um ponto importante em qualquer portfólio, né, quando você tem uma alocação diversificada, você diminui o risco específico, né, então aqui você não tem poucos ativos com uma concentração muito grande, que, ou seja, se uma empresa só que você tem numa carteira de crédito quebrar, você não vai machucar muito o investidor daquela carteira. E aí, nos próximos slides, a gente mostra que essa diversificação de fato vai ocorrer. Mas antes disso, essa slide é bastante importante, né? Eu acho que tem 2 pontos bem importantes aqui. O primeiro ponto é a relação de troca, né? Então, como até o próprio nome da apresentação é o CAMI sendo incorporado pelo LZM, né? Então, basicamente, o LZM vai continuar existindo e o CAMI, os cotistas do CAMI vão ganhar cotas do LZM, tá? Uhum. Então, como o CAMI era um pouquinho maior do que o LZM, patrimonialmente falando, até nessa tabela assim, a gente consegue ver bem, ele tinha os 75 milhões, a LZM tinha 63 milhões. Todo cotista do CAMI vai ganhar, aí tem um número arredondado, aí a gente arredondou para 1,03, vai ganhar 1,03 cotas do LZM, tá? No momento, se aprovado, né, obviamente. Então, essa relação de troca para os cotistas do CAMI é até benéfica, né? Ele vai se beneficiar nesse sentido, tá? Como você comentou há pouco, a data de votação até amanhã, então peço para aqueles que acharem interessante a proposta, votarem até amanhã, com a divulgação sendo feita no dia 26. Aí no dia 27 ele para de negociar o CAMI, aí 27 é o último dia útil do mês, né? Que é uma sexta-feira. Dia 31 já começa, incorpora, dia 1º já começa a ser negociado só com o LZM, tá? Esse é o cronograma que é importante também para o pessoal saber. Tá? Show de bola. E como o Adelmo perguntou, vocês estão confiantes que o resultado vai ser positivo, né? Que vai vir a aprovação. Não dá para ter certeza, né? Mas a gente acredita que todos esses benefícios que a gente citou no slide anterior vão fazer com que os cotistas votem. Acho que até seria... É difícil não ver malefícios, né, na fusão, né? Então, acreditamos que sim. Toda assembleia é difícil, tem que ficar coletando voto, né? Nesse caso aqui são só 3 mil, mas o Fábio sofre muito com isso quando ele tenta fazer convocação de LZR, que tem 130 mil, aí fica um pouco mais complexo, mas aqui a gente acredita que vai sair sim, mas não dá para ter certeza, né? Legal. Aqui a questão de custo médio, né? Também tem a fração ali do cobrar, né? Pode falar. Não, aqui é muito particular, né? Cada um tem o seu custo médio, mas aqui é só um exemplo de como ficaria quando uma pessoa que comprou 50 cotas do CAMI a 100, vindo agora para o LZM, como que faria o custo médio dele, dado que ele tem aquela relação de troca positiva, né? É só um exemplo. Do LZM não muda nada, né? Então o custo médio que ele tinha continua igual. E a conversão de fração é uma curiosidade, mas é um ponto interessante. Como você não tem fração de fundo imobiliário, né? Então você tem cotas inteiras. Então o cotista do CAMI, a exemplo, o cara tem 3 cotas, ele teria 3,9 cotas do LZM novo. Esse 0,9 ele não tem como receber, né? Então o que vai acontecer? Ele vai pegar 0,9 no dia 1, vai fazer o leilão lá, isso vai virar dinheiro, e o dinheiro vai para o cotista, vai para o cara que tem esse 0,9, né? Então ele vai receber os 9, os 3, desculpa, e o 0,9 em dinheiro. Tá? Então, isso é só um detalhe importante. E aí entra na... Essa aqui acho que é a parte mais legal, assim, né? De modificação, de fato, de portfólio, o que acontece com o LZM depois. Sim, isso aqui de fato, é o que você comentou, né? A gente tinha um pouco de
um pouco não, né? Uma parte relevante, quase 1/3 de CRI no LZM. Dado essa fusão, né? Se ocorrer, vai ter uma participação mais representativa de CRI. Mas o lado positivo é que vai ter mais diversificação. Então a gente vai sair de 11 CRIs, vão para 22 CRIs, né? Então isso mostra como a carteira vai ficar mais diversa, com o risco mais espalhado, né? Não vai ter nenhuma concentração muito relevante do ponto de vista de risco. E o interessante é aquilo que a gente comentou lá na frente, a diluição dos custos tende a gerar um aumento relevante no dividendo recorrente, tá? Esse dividendo que a gente estimou aí é sem considerar aqueles trades que geralmente a gente faz, que geram ganho de capital através de lucro de compra e venda de fundo. Tá? Então a gente chama de dividendo recorrente, aí, que seria a base da geração tanto dos FIIs quanto dos juros e amortizações dos CRIs. Tá? Então, isso tudo é uma estimativa, né? Mas a gente acredita que com certeza, se tiver fusão, vai acontecer a melhora. Né? A gente não consegue dimensionar, até porque tem várias variáveis no meio do mercado, inflação, etc. O CAMI, ele tinha uma concentração bem grande em determinados devedores. Se não me engano, era Copagri, não me lembro exatamente agora quem era o devedor. A gente tem no próximo slide, né? Tem no próximo slide, mas de fato sim tinha. Então. Exatamente, Copagril. Isso, Copagril, IU. Copagril e IU, ele tinha uma concentração interessante, tá? Porque ele emitiu mais de uma série para o mesmo CRI, então ele tinha uma concentração interessante, tá? O que vai deixar de existir agora se ocorrer a fusão. Então a gente, até por política, por política a gente não quer passar de 10% de nenhum risco, e até por regra, né, de regulamentação, a gente não pode. Tá? Então, essa pergunta é interessante, que já linka com essa tabela que a gente colocou aqui, né? Então, tem a carteira do LZM indicativa de fechamento do mês passado, também a do CAMI, e elas juntas formam uma carteira bem diversa, né? Se olhar no lado direito ali, você vê que tem legal. Já cai outro CRI, né? Já cai para o limite. E é até engraçado, né? Uma curiosidade aí, o pessoal sabe que eu sou meio boca aberta às vezes, né? Cara, eu achava que o desconto, né, que tinha no CAMI era bizarro, né? E obviamente, a grande questão no CAMI era essa concentração, especialmente Copagril. Obviamente, IU a gente já conhece de outros carnavais, mas Copagril e Embraed, né? E aí tem outros fundos que têm essas operações, vira e mexe, eu mandava um WhatsApp pro gestor lá, falando, pô, e aí, essas operações aí? Não, mas representa aqui 3, 4% do meu fundo. Não, é porque eu tô lá no CAMI, lá representa 16%, como é que tá? E vai ser muito legal, vai ser bem bacana. Se você puder, não sei se você já... Isso é um ponto importante, importante, porque a gente teve a oportunidade de conversar com eles e a gente falou, então vamos olhar o que tem lá dentro, né? Antes de a gente trazer para cá, vamos olhar o que tem lá dentro. Olhamos com trazer uma bomba para estourar no meu colo. Exatamente, né? A gente não tá aqui para desarmar a bomba. Problemas eventualmente acontecem, né? Porque os CRIs são longos. Então, uma assembleia aqui, um ajustezinho aqui e ali é natural em operação de crédito estruturada. Mas a gente fez, né, a lição de casa antes de vir para cá, Copagril, IU, Embraed, a gente fez a análise, a gente aprovou dentro de casa o crédito, né? Obviamente com viés que a gente sabia que se acontecesse a fusão ele ia ser diluído, mas assim, nenhum risco muito que põe uma bandeirinha vermelha ali para a gente ficar muito preocupado. A gente aprovou os créditos e a gente fez essa lição de casa antes de propor isso aqui ao mercado, tá? Show de bola. Bom, reforçando então, amanhã é o último dia, né? O pessoal votar, quem tá lá no LZM, fazer a votação aí de fato da incorporação. Realmente, né, pelo que foi trazido aqui para a gente, é bastante benéfico. E acho que para terminar a questão de LZM, tem umas dúvidas aqui no chat, então vou até tirar. Acho que é isso, né? Da apresentação. Sim, apresentação. Beleza, show de bola.